Olá, nessa aula vamos fazer algumas considerações sobre a resolução gráfica de problemas lineares inteiros e vamos apresentar o algoritmo de branching bound na sequência. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta que vai nos trazer a percepção da importância do algoritmo de branching bound. Você considera que resolver um problema linear inteiro é mais fácil ou mais difícil de resolver um problema linear? Então, quando a gente vai resolver um problema linear por uma abordagem gráfica, o primeiro passo que a gente faz é representar o conjunto de soluções viáveis, fazendo a interseção, então, de todas as restrições lineares do nosso problema. A partir daí, se a gente aplicar conceitos do método simplex, por exemplo, a gente vai de vértice em vértice, testando as soluções para encontrar a solução ótima do nosso problema como sendo um ponto extremo dessa região viável. Então, toda vez que esse conjunto for um conjunto limitado e fechado, a gente vai ter a garantia, então, de que o método simplex vai encontrar a solução ótima para o problema linear. Quando a gente trata, então, problemas lineares inteiros, embora o nosso conjunto seja também limitado e fechado, será que a gente vai ter mais ou menos dificuldade, então, para encontrar essa solução desse problema linear inteiro, né? Então, o que a gente faz agora é estar procurando soluções que satisfaçam essas condições de serem inteiras. Então, observem que, embora no PL a gente tenha uma infinidade de pontos, então a gente tem infinitos pontos nesse conjunto de solução viável. Quando a gente considera os pontos apenas com valores inteiros, então a gente tem ali um número finito de pontos, certo? Então, por termos esse número finito de pontos, a gente tem aí, então, a percepção de que resolver esses problemas inteiros podem ser relativamente mais fáceis de serem resolvidos do que os problemas lineares. Mas será que essa percepção ela é verdadeira, né? Porque quando a gente tem um número bem menor de soluções, talvez isso seja mais fácil para ser considerado. Mas o que acontece é que isso nos traz, embora nos traga esse número finito de soluções, nos fazem entendimentos que são falaciosos. O primeiro entendimento é que por considerar que esse número de soluções a serem procuradas, ele é finito, ele é menor, né, do que o problema linear, então esse problema pode ser prontamente resolvido, né? Só que esse número finito, ele pode ser um número muito grande. Então, por exemplo, se a gente considerar problemas de programação linear inteira binárias, em que as nossas soluções vão assumir apenas valor 0 e 1, a gente tem, na verdade, 2 elevado a n soluções a serem consideradas. Então, toda vez que a gente incrementa o x o n em uma unidade, a gente está dobrando a quantidade de soluções a serem verificadas. Então, a gente vê aí o que a gente chama de crescimento exponencial. Isso pode ser um problema, tá? A segunda falácia é que essa eliminação de algumas soluções viáveis, né, a gente na verdade está eliminando ali dentro da nossa região viável todas aquelas soluções que não são inteiras. Então vai tornar esse problema mais fácil, mas isso também não é verdadeiro, porque exatamente por a gente ter todas aquelas soluções no conjunto viável, é que a gente vai garantir que o método simplex vai trazer a solução ótima do problema linear. Então, por estar retirando aquelas soluções no problema inteiro, a gente está considerando então apenas aquelas que têm componentes inteiras, a gente não pode mais garantir que que o método simplex vai encontrar essa solução ótima em um ponto extremo, né? Então a gente pode observar que essa busca ela pode passar a ser realizada no interior dessa região e não mais na fronteira. Então, esse número muito maior de soluções no interior do que na fronteira vai ser um complicador para a resolução dos nossos problemas de programação inteira, certo? Então, por termos todas essas soluções lá dentro daquele conjunto, é que vai garantir que o método simplex vai funcionar. Então, por isso que a gente chama aí o método simplex de a cereja do bolo dos problemas de programação linear, tá bom?
Então, consequentemente, os problemas de programação linear, geralmente eles vão ser mesmo muito mais fáceis de serem resolvidos do que o problema de programação inteira, certo? Então, resolvida aí, respondida aí inicialmente a nossa pergunta inicial, tá bom? Então, a maioria dos algoritmos que se baseiam no método simplex, eles vão incorporar, a maioria dos métodos que vão resolver problemas de programação inteira, eles vão aplicar conceitos do método simplex ou do dual simplex o máximo que for possível, tá? Sempre que tiver, por exemplo, a possibilidade de que a solução inteira esteja na fronteira, ali seja um extremo, então o método simplex vai resolver muito bem esse problema. Para os outros casos, a gente vai verificar como que isso também pode ser modificado para que o método simplex também seja aplicado, tá bom? Na verdade, existem muitas situações práticas em que resolver um problema de programação inteira não é tão difícil não é tão mais difícil de resolver do que um problema linear, tá? Então, na verdade, existem aí vários tipos de problemas que a dificuldade é a mesma. Todas as soluções do problema inteiro vai ser uma solução do problema linear. Eu estou chamando atenção aqui para o conceito de relaxamento. A gente vai usar muito essa palavra agora, nessa aula, e em outras também, que é o conceito de quando você tem um problema linear inteiro, se você não considera que as variáveis sejam inteiras, que elas podem assumir valores não negativos, então a gente está relaxando o nosso problema inteiro para um problema linear, tá? Então, quando os métodos para resolver problemas de programação inteira usam essa abordagem, pode acontecer de que essa solução inteira do problema, ela também seja um vértice do conjunto viável de solução, tá? Então, é o que a gente chama aí de caso fortuito, né, da programação linear inteira, ter uma solução linear que já seja factível para o inteiro também, tá? E a gente tem aí problemas de fluxo máximo, fluxo mínimo, problemas de transporte, o problema da designação simples e o caminho mais curto. Todos esses problemas, eles vão ter a solução inteira como sendo um ponto extremo, ou seja, você pode tratar esses problemas inteiros como problemas lineares e ainda assim você vai encontrar a solução ótima desse problema. Mas são problemas bem particulares e muitos outros problemas acabam não acontecendo essa sorte, tá bom? Problema de fluxo máximo também, como eu tinha comentado aqui, tá? Então, a gente precisa aí de pensar estratégias para resolver os problemas inteiros, tá bom? Então, a gente já observou que os solvers que a gente tem aí, quando eu digo solvers, eu estou falando softwares de otimização. Eu vou incluir aí o próprio solver do Excel, o Lingo, entre outros aí, eles não, dependendo do problema que você vai resolver, você já viu que você não vai conseguir aplicar, porque a gente vai ter muitas variáveis inteiras ou binárias, ou a gente tem muitas restrições, tá bom? Então, a gente precisa contornar essa situação. Então, uma situação que a gente pode pensar seria, será que eu não posso fazer o relaxamento linear? Então, eu vou considerar que as minhas variáveis são todas não negativas, e a partir dessa solução, será que eu não posso aplicar uma técnica de arredondamento e obter a solução para o meu problema, tá? Bom, essa metodologia, ela pode parecer adequada aí para algumas aplicações, principalmente para aquelas que eu acabei de falar, fluxo máximo, fluxo mínimo, designação simples, o problema de transportes. Para todos esses problemas aí, você vai conseguir resolver e não vai ter dificuldade nessa técnica de arredondamento. Mas será que ela vai funcionar bem sempre? Tá? Então, a gente vai se atentar para isso agora. Eu vou apresentar agora alguns exemplos para vocês, para que a gente possa ter essa percepção. Eu vou considerar esse problema aqui, linear inteiro, então observem que a gente tem a função objetivo dependendo apenas de x2, a gente tem duas restrições lineares e as variáveis não negativas e inteiras, tá? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de um PLE, certo?
que vai acontecer se eu resolver esse problema esquecendo que as variáveis x1 e x2 precisam ser inteiras? Então, a gente vai ter o que a gente chama de PL relaxado, tá bom? Então, eu vou representar graficamente o conjunto de soluções viáveis, vou determinar a solução ótima para esse relaxamento e, na sequência, eu vou arredondar a solução obtida para o meu problema. O que eu vou observar? Será que vai ser um problema? Será que essa solução vai resolver o meu problema? Tá? Então, vamos lá. Então, representando aí a região de pontos viáveis, a gente tem, então, aqui o x maior ou igual que zero, o y maior ou igual que zero, a primeira reta e a segunda reta da nossa restrição. Então, a gente observa que, ao resolver esse problema aqui, esquecendo que x1 e x2 é inteiro, a nossa solução ótima, então eu vou chamar a solução relaxada do PL, né, ou relaxamento PL, posso chamar assim. Então, eu tenho ali uma solução com x1 igual a 3,5, esse ponto extremo aqui, e o x2 igual a 2. Então, observe que a nossa função z é x igual a 2, então eu vou fazer a função objetivo em z igual a 0, tá? Portanto, paralela aqui ao eixo x, e vou transladar essa reta paralelamente até o último ponto que ela encontrar dentro da minha solução, dentro do meu conjunto viável. Então, observe que o último ponto aqui é exatamente esse extremo aqui desse polígono, que é o ponto 3,5 e 2 para z igual a 2, certo? Porque o z é igual ao x2. Bom, se eu arredondar essa variável que não é inteira, então observe que o x2 já é factível, ele já é inteiro, então tudo bem para o valor de x2. Mas o valor de x1, ele é 3,5, né? 3,5 a gente tem aí um ponto que não satisfaz a condição de integralidade do meu problema original, do meu PLI. Então, se eu aplicar uma técnica de arredondamento, esse arredondamento ele pode ser para cima ou para baixo. Então, a gente tem 3,5, 3 meios ali, desculpa, é 1,5, então eu vou arredondar ou para 1 ou para 2 nesse caso e vou manter o valor de x2 fixo. Então, observe que se eu arredondo para 1, eu tenho um novo ponto, que é o ponto 1, 2. O y ali continua, o x2 continua 2. E se eu arredondo para mais, eu vou arredondar para 2, então eu vou ter o ponto 2, 2. Então, quando a gente arredondou, o que aconteceu? Os novos pontos obtidos aqui nesse caso, eles são infactíveis, eles não estão dentro da minha região de pontos viáveis. Então, a gente observou que nesse caso, fazer o relaxamento linear e arredondar, ou para mais ou para menos, não foi uma boa ideia, né? O nosso problema ali não foi atendido a sua viabilidade do problema original inteiro, né? Então, a gente não consegue arredondar e manter a viabilidade da solução para esse problema, tá? Esse exemplo eu considerei apenas duas variáveis e uma delas já era inteira, então a gente só arredondou uma delas. Se a gente tivesse tido duas não inteiras, então eu poderia estar arredondando também o x2 para mais ou para menos e aí a gente teria mais combinações para verificar, tá? Então é fácil imaginar que essa dificuldade aqui ela vai aumentar conforme a quantidade de variáveis do seu problema também aumentar, tá? Então, como eu comentei com vocês, a gente tem aí essa questão do problema relaxado. Então, a todo problema de programação inteiro, sempre estará associado um problema, considerando a mesma função objetivo e as mesmas restrições do problema original, com exceção das condições de variáveis inteiras. Então, a gente torna as variáveis inteiras como sendo variáveis não negativas, tá? Então, esse problema a gente vai dar o nome de problema relaxado, ou relaxação linear, ou relaxamento linear, tá? Então, vocês se acostumem com esse termo que a gente vai utilizar bastante da agora para frente, tá? Então, por exemplo, para o nosso caso, em que a gente tinha esse problema aqui, a gente tinha o PL, quando a gente desconsidera as variáveis inteiras, a gente tinha o PLI, desculpa, considerando x1 e x2 inteiro, quando a gente desconsidera a integralidade das funções, só mantendo as de não negatividade, então a gente tem o PL, que é a nossa relaxação linear, tá bom?
que a gente viu que o PL sempre tem solução e sempre vai ser um vértice do polígono viável, de pontos viáveis ali, certo? Então, toda vez que o seu problema tiver um conjunto fechado e limitado, você sempre vai ter a solução ótima do relaxamento linear. Então, a gente vai aproveitar essa ideia para facilitar aí a resolução dos problemas inteiros, tá bom? Ainda nessa ideia de aplicar o relaxamento, a gente observou que para o arredondamento que a gente fez, a solução era inviável. Mas será que o que acontece quando as soluções são viáveis, tá? Então, mesmo que a solução ótima para o problema relaxado seja arredondado e ela seja bem sucedida, ou seja, seja viável, será que não existe alguns riscos associados, né? Será que eu vou ter garantia de que essa solução arredondada ela vai ser a solução ótima inteira, né? De fato, a gente não vai ter mesmo essa garantia, porque o que pode acontecer é que, embora sendo inteira essa solução, sendo viável, ela pode estar muito longe do valor ótimo, certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, eu vou considerar esse problema inteiro, vou aplicar, então, o relaxamento linear, vou esquecer que x1 e x2 são inteiros, e vou resolver a solução gráfica do problema linear. Então, observem que aqui a solução do problema linear, ela está no vértice e ela não é factível inteira. Então, eu tenho ali x1 igual a 2, está em cima dessa reta x igual a 2, e o x2, ele é 1,98, 9/5, certo? Então, ele não é factível para a solução inteira. Vou arredondar a solução aqui para o inteiro mais próximo, para o valor 2, ou para o valor 1. Então, se eu arredondar o x2 para 2 ou para 1, ambas as soluções serão factíveis para o problema original, porque ambas caíram na fronteira, poderia ter caído dentro também, né? Caíram na fronteira dessa região. Só que, na verdade, a solução ótima do meu problema inteiro, desculpa, eu arredondei para 1, o x1 mantém igual a 2, eu mostrei errado. O x2 mantém igual a 1 e arredondo o x2 para 1, certo? Então, essa aqui é a solução arredondada. Se eu arredondar para 2, desculpa, se eu arredondar o x2 para 2, ele fica infactível. Então, apenas uma delas é factível nesse caso. Corrijo aí o que eu disse, tá bom? Então, observem que a solução arredondada, ela nos dá z igual a 7. Então, eu tenho aqui z igual a 7, mas a solução do problema inteira ótima é z igual a 10 para x1 igual a 0 e x2 igual a 2. Né? Então, observa aí que nesse caso, mesmo tendo a sorte de uma das soluções arredondadas ser inteira, ela não alcançou a solução ótima do nosso problema, tá? Então, em um caso, ambas foram infactíveis, no segundo exemplo, a gente considerou uma factível, mas ainda assim não foi a solução ótima. Então, a gente já está observando que essa técnica do arredondamento aqui não é uma boa, tá? E por fim, mais esse exemplo aqui, em que a gente tem um conjunto um pouquinho maior de restrições, né? Fazendo a mesma análise, aplicando aí o nosso arredondamento, a gente observa que, aplicando o nosso relaxamento, a gente observa que a solução ótima do problema relaxado é 5,28 e 5,74, tá? Então, o que vai acontecer se a gente fizer esse arredondamento, tá? Então, aqui a solução relaxada é z igual a 131,21, tá? Então, aqui eu coloquei a solução do problema PL, do problema PL ótimo, certo? A solução ótima do problema relaxado. Aqui vou repetir. Em azul, eu marquei a solução do problema relaxado, que foi essa que a gente acabou de encontrar. Coloquei a solução aqui no Lingo, certo?
E vou fazer o arredondamento, fazendo a solução aproximada aqui em verde. Então, fazendo o arredondamento, a gente vai ter aqui, arredondando, por exemplo, para 5 e 5 para baixo, tanto em x quanto em y, a gente tem uma solução viável. A gente tem aqui uma solução viável que a gente observa aqui que o valor da função relaxada é maior do que esse em verde aqui que a gente arredondou. Mas a solução ótima do problema inteiro, ela é, na verdade, o 6 e 3, tá? Então, observem que em todos os exemplos que a gente tentou o arredondamento, a gente não teve... não foi bem sucedido. Uma hora deu tudo infactível, uma hora arredondou, deu factível, mas esteve longe da função objetivo, e nesse exemplo aqui também, certo? Mas se vocês observarem, eu já vou destacar aqui, a gente tem ali a solução do problema linear, ela vai ser sempre maior do que a solução do problema inteiro, quando essa solução relaxada não é factível para o problema inteiro também, né? Para os problemas lá que eu falei de designação, caminho mínimo, caminho máximo e de transportes, quando você aplica esse relaxamento, a solução inteira já está no vértice, então você já vai obter uma solução relaxada também factível para o problema inteiro. Então, nesse caso aqui, mas são fortuitos demais, esses problemas não aparecem sempre. E quando a gente fez o valor aproximado, a gente piorou a nossa função objetiva. Então, quando a gente relaxa dentro do conjunto viável, a gente sempre está piorando o valor da função objetivo. Então, o que aconteceu é que a nossa solução inteira ali, ela esteve entre as duas soluções, entre a aproximada e a relaxada do PL, certo? Então, eu já vou aproveitar para destacar essa questão de limitante superior e limitante inferior. Então, pode ser que essa solução ótima, ela esteja exatamente em cima desse limitante superior, ou ela esteja em cima do limitante inferior, ou pode ser que esteja entre eles ali, tá bom? Então, já vou destacar então, para deixar registrado aqui, essa questão do limitante superior e limitante inferior para problemas de otimização. Então, eu vou considerar para problemas de maximização, mas eles também são adaptados para problemas de minimização. Então, se o problema é de maximização, o valor ótimo da função objetivo do problema relaxado, ou seja, esquece a integralidade, sempre vai ser um limitante superior para o seu problema. Superior, então, significa que a sua solução inteira vai estar nesse valor ou abaixo desse valor. Vai estar exatamente nesse valor quando a solução relaxada já é inteira, e vai estar abaixo dele quando a solução relaxada é infactível para o problema inteiro. E já quando o problema é de minimização, então o valor da função objetivo da solução relaxada, do problema relaxado, vai ser um limitante inferior. Então, significa que a solução linear vai ser o melhor valor e a inteira vai estar nesse valor ou acima desse valor, certo? Quando a solução do problema relaxado não é factível para o problema inteiro. Então, para que não haja confusão, eu gosto de dizer que a solução relaxada é a melhor de todas, certo? Então, a solução inteira sempre piora, tá? Então, no problema de minimização, ela diminui, e no problema de maximização, ela diminui, maximização diminui, e no problema de minimização, ela aumenta. Então, ela sempre piora, tá? Né? Então, mas para a gente concluir ali o que a gente queria observar, né, com relação a essa questão do arredondamento, né? Então, pode ser que nenhum ponto inteiro vizinho ao ponto ótimo do problema relaxado, ele seja viável, né? Então, mesmo que um dos vizinhos seja viável, não é necessariamente um ponto ótimo inteiro, e não é obrigatoriamente uma solução ótima. Então, a gente se deparou com todos esses casos aqui, né? Então, no primeiro exemplo, nenhum ponto era viável, tudo caiu fora da região viável. Depois, a gente viu que pode ser que esse arredondamento seja viável, mas que mesmo sendo viável, essa solução não é uma solução ótima, tá bom? Então, essas foram as conclusões que a gente pôde ter com esses exemplos que a gente considerou quanto à questão do arredondamento, né? Então, a gente observou aí
que mesmo quando a gente arredonda para valores viáveis, né? Aqui, por exemplo, se a gente resolver esse problema, a gente tem x1 18,89 e x2 1,58, então a gente pode arredondar o x1 para mais e o x2 para menos também, certo? Então a gente pode arredondar o x1 para 18 e para 19 e o x2 para 1 e para 2, então a gente tem 4 casos aqui possíveis, né? Então a gente obteve 2 casos inviáveis e 2 casos viáveis, então a gente teria que considerar o melhor valor ali, né? Mas mesmo considerando esse melhor valor, essa solução aqui não foi a solução ótima. Na verdade, a solução ótima, ela está em x1 igual a 10 e x2 igual a 2. Então, o ponto está muito longe daquela vizinhança de arredondamento. Então, a gente vai concluir aqui, né, que a gente tinha ali como limitante superior, né, a solução do PL relaxado. Depois a gente tem ali uma solução inferior, que foi a obtida pelo arredondamento, mas a nossa solução ótima, desculpa, a nossa solução ótima, ela está entre essas duas aqui, tá bom? Então a gente vai concluir que, de fato, esse arredondamento não é uma boa técnica para resolver problemas de programação linear inteira, tá bom? E aí, como a gente vai aplicar os algoritmos de Branch-Bound, então a gente vai precisar considerar o problema inteiro original, em que a gente tem, além da função objetivo, né, que a gente está considerando linear cx, as restrições a x menor ou igual a b e x inteiro, e o PL, que vai ser o nosso relaxamento, a gente esquece, então, a restrição de que x é inteiro e apenas que x é não negativo, tá bom? Então, a gente tem o PI, o problema inteiro, e PL, o problema relaxado. E a gente observa que para o problema linear, toda vez que esse conjunto AX menor ou igual a B aqui, ele é fechado para x não negativo, a gente tem um número finito de soluções inteiras factíveis. Eu já tinha comentado isso lá atrás, mas eu vou deixar registrado aqui. Então, a gente sempre, quando esse problema tem um poliedro, né, vou chamar de poliedro P, então P seria o conjunto de pontos viáveis do problema linear, ele vai ter um número soluções inteiras finito, tá? Então, esse conjunto aqui vai ter sempre um número finito de pontos a serem vasculhados ali, tá bom? Então, já que esse número é finito, uma outra abordagem seria a enumeração exaustiva, testar todas essas. Mas a gente já viu que isso também pode ter um crescimento exponencial, então essa também não seria uma boa ideia. Então, arredondamento a gente viu que não dá certo. Já que o número é finito, então, será que exaustivo é uma boa? A gente já viu também que para os casos binários isso cresce da ordem de 2 a n e também isso pode ser problema. Então, o que a gente vai fazer né, já que a gente não vai conseguir fazer essa solução para casos de enumeração exaustiva, né? Então, a gente, para enumeração exaustiva, só conseguiria resolver para problemas de pequeno porte, né? Os números de combinação possível vai crescer exponencialmente, né? Então, a gente viu ali, por exemplo, que esse crescimento exponencial, só para n igual a 10, por exemplo, a gente já vai ter mais de 1000 soluções. Para n igual a 20, mais de 1 milhão, n igual a 30 já teria passando dos milhares, indo para casa de bilhões de soluções, tá? Então, de fato, é uma loucura tentar resolver isso por enumeração, certo? Então, o que a gente vai fazer é usar uma enumeração inteligente. Essa enumeração, ela vai usar conceitos que a gente, baseado ali no que a gente chama de algoritmo de Branch and Bound, que é reduzir esse espaço de busca. Já que a gente vai fazer essa busca, então a gente vai juntar um conceito de enumeração e aplicar conceitos do algoritmo simplex em conjunto, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então o algoritmo Branch and Bound, ele vai utilizar técnicas de enumeração junto com técnicas de algoritmo simplex que resolvem os problemas linear, tá? Então, a ideia base aí do algoritmo Branch and Bound, se vocês lembram, a tradução de branch é ramo, ramificação, e bound é poda, corta, limite, limitação,
tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é o que eu chamei aqui uma estratégia de dividir para conquistar, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. O algoritmo de branching bound, ele não é um algoritmo novo, é um algoritmo que já surgiu lá nos anos 60, mas eles são muito utilizados porque eles são bastante eficientes para os problemas de programação inteira, programação binária, tá? Inclusive os mistos, que consideram já variáveis não negativas em conjunto, certo? Ele foi pensado inicialmente para problemas de variáveis binárias puras, mas ele depois foi adaptado para problemas inteiros também, tá bom? E qual que é a ideia do algoritmo branching bound? Nós vamos desenvolver uma enumeração inteligente de pontos candidatos à solução inteira, e aí a gente vai aplicar branching and bound. O branch a gente vai ramificar e o bound a gente vai limitar essas ramificações, tá? Então, o branch a gente faz as partições e o bound a gente corta, poda, limita essas partições. Então, para a gente entender, vamos considerar um exemplo que nada melhor do que um exemplo para a gente entender essa problemática. Então, eu vou considerar esse problema aqui, que tem, então, essa região viável, certo? A gente vê um número finito de pontos aí. A gente vai começar relaxando o nosso problema linear e a gente tem o nosso problema relaxado, tá? Então, o nosso problema relaxado agora, na verdade, eu vou resolver via método simplex. Se ao terminar de fazer essa solução já é inteira, ótimo, eu já encontrei a solução para o meu problema original. Caso não, a gente vai fazer partições do nosso problema. De que forma, tá? Então, quando a gente faz esse relaxamento, né, a gente precisa levar em consideração duas observações. Se o problema relaxado ele é impossível, o problema original também é impossível. E se a solução ótima do problema relaxado for viável para o problema original, então ela é uma solução para o problema original. Ou seja, relaxei, resolvi, a solução é inteira, essa inteira é ótima também para o problema original, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a solução ótima para o problema relaxado foi 40 e 60. Então, ela já é uma solução ótima para o problema original também, tá? Então, o problema era inteiro, relaxei, resolvi, a solução já foi inteira. Ou seja, a solução procurada, ela era um vértice, um ponto extremo do meu conjunto e ainda cumpria com as restrições de serem inteiras, tá? Então, ótimo, né? E outro ponto que a gente precisa levar em consideração é as questões dos limitantes superiores e inferiores que eu falei. Em um problema de maximização, o máximo do problema relaxado vai constituir um limite superior para o problema original. E para problema de minimização, o mínimo do problema relaxado constitui um limite inferior para o problema original, certo? Então, aqui, por exemplo, o problema relaxado, ele tem uma solução de 8,77, né? Tô com um problema de maximização. E quando eu faço a solução inteira, eu tenho aqui f igual a 6. Então, vai ser sempre menor que o do problema relaxado, tá? Então, nesse caso aqui, ele é um limitante superior. Para um problema de minimização, olha, então a solução relaxada é 24,8 e a solução inteira é 44. Então, nesse caso, a solução relaxada é melhor. Então, portanto, por ser minimização, ela é menor. Então, ela é um limitante inferior. Esses conceitos aqui são importantes para aplicar as nossas podas de forma conveniente no algoritmo de branching bound. Então, voltando ao nosso exemplo, né? Então, o que a gente vai fazer para aplicar essas ramificações é o seguinte conceito. Quando você resolve o seu problema relaxado, então, se alguma das variáveis obtidas não é inteira, o que a gente vai fazer é aplicar novas restrições no nosso subproblema, acrescentando restrições. Arredonda para o menor inteiro, então eu vou, por exemplo, o x1 não foi inteiro, então eu vou arredondar para x1 o menor inteiro e o menor inteiro mais 1. Então, por exemplo, se x1 foi 1,5, arredondo para 1, acrescento a restrição x1 menor ou igual a 1 e x1 maior ou igual a 2. Com isso, eu obtenho dois novos subproblemas, tá bom? Então, aqui, eu vou
como eu não tenho aqui dentro dessas duas restrições, x1 menor ou igual a xi e xi mais 1, eu não tenho nenhuma solução inteira dentro dessa região, concordam? Então, essa região não me interessa. Então, o que eu vou fazer é desprezar essa região e vou considerar o subproblema aqui da esquerda e o da direita, que eu vou chamar de PL1 e de PL2, tá? E aí eu aplico ao PL relaxado de novo nos problemas descendentes. Então, observem que eu tenho, a partir do problema original, dois subproblemas que são os problemas descendentes. E aí você vai fazendo isso, você escolhe um lado para ramificar. Eu posso ramificar primeiro em PL1 ou depois em PL2, mas depois a gente, usando os conceitos de limitante superior e inferior para problema de maximização, a gente escolhe o ramo melhor, de maior valor, porque já que os subproblemas vão ter soluções sempre piores do que os anteriores, tá? Então, observem que ao fazer isso daqui, tanto o PL1 quanto o PL2 vai ter solução pior do que o do PL0, né? Por exemplo, se a solução ótima tivesse aqui nesse extremo, olha, eu já teria perdido essa solução nos subproblemas. Então, só piora nos subproblemas, tá bom? Então, qualquer solução viável do problema original é a solução de apenas um único subproblema, porque a gente está particionando ele em regiões de juntas ali, disjuntivas, tá bom? E qualquer solução viável inteira aqui para os subproblemas, ela também vai ser solução para o problema original, tá bom? Mesmo no relaxamento. Então, qualquer solução do subproblema é sempre solução do passo anterior, tá? Então, olha só, a gente tem ali, com o relaxamento, o 74,5 de solução. Então, a gente tem um limitante superior, já que o nosso problema é de maximização. Eu faço os particionamentos, eu tenho ali PL1 com 68,5 e PL2 com 70, ambas soluções foram factíveis, certo? E a solução de PL1, 68,5, então ela tem ainda solução inviável para o problema inteiro, tem valor decimal ali, mas a solução de PL2 é viável. Então, o que a gente faz ali, a gente atualiza o nosso limitante inferior. Então, eu tenho um novo limitante inferior para o meu problema. Então, o que acontece é que a minha nova solução vai estar entre esses dois valores, 74,5 e 70. Se eu encontrar uma nova solução que seja inteira a partir desse problema, ela vai piorar. Então, ela vai estar acima desse valor aqui, tá bom? E os subproblemas gerados a partir de PL1 terão todos os Z menor ou igual a 68, porque vai piorar, então eu não preciso particionar esse problema, tá? Então, utilizando essa questão de que vai piorar, então esse lado aqui é um lado mais promissor, tá? Então, eu vou fazer uma poda desse lado aqui, não vou fazer partição em PL1, e aí eu tenho a solução em PL2 que já é inteira. Tá bom? Então, resumindo, olha, o primeiro passo é encontrar a solução ótima para o problema relaxado. Eu verifico se a solução é viável ou inviável. Se é inviável, eu descarto. Se é viável, se existe solução, essa solução é inteira, ela já é a solução para o problema anterior, que foi o que aconteceu no exemplo anterior. E se não, eu continuo fazendo o particionamento, tá? Então, eu vou fazendo acrescentando as restrições, faço o arredondamento para menos e para mais, e vou fazendo os novos subproblemas com o acréscimo dessas restrições. E aí eu volto a analisar. Tem solução? Tem. É factível? Não. É factível para o problema original? Então beleza. Se não, continuo desenvolvendo, tá bom? Então, isso daqui é a estrutura do algoritmo Branch and Bound, certo? E aí, vou fazendo essa ramificação aí, até que todos os ramos ou sejam inviáveis ou que eu encontre uma solução ótima, tá bom? Então, vamos fazer passo a passo esse exemplo aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, eu vou começar esquecendo a integralidade, obtenho o meu problema relaxado, eu resolvo, ambas as variáveis obtiveram valores decimais, não é factível, então eu vou ter que ramificar. Como aqui eu tenho duas variáveis que são fracionárias, eu vou escolher, por exemplo, o x2 para ramificar, mas eu poderia fazer em x1 também, tá? Então, vou ramificar, vou arredondar, já que deu 2,85, eu vou arredondar para 2 e para 3, então eu tenho 2 novos subproblemas,
tá? Então, aqui eu tinha o meu PL1 e agora eu tenho o meu PL1, desculpa, eu tinha meu PL0, acrescentando x2 menor ou igual a 2, eu tenho o meu PL1. Então, eu mantenho todas as restrições originais do meu problema, exceto a de integralidade, e acrescento x2 menor ou igual a 0. Resolvendo esse novo subproblema, relaxados, que é, né, sempre relaxado, você obtém x1 igual a 3, x2 igual a 2, com z igual a 11. Então, uma solução que é viável para o problema original. Mas eu ainda tenho ramos a avaliar. Então, eu vou avaliar o ramo da direita, que tem um PL2 dessa forma aqui, acrescentando o x2 maior ou igual a 3. Então, observem que no PL1 eu acrescentei x2 menor ou igual a 2. E no PL2, x2 maior ou igual a 3. Resolvo ele linear e não tinha solução, ele é impossível. Então, para esse caso aqui, o que aconteceu? A solução do meu problema é, então, o z igual a 11 para x1 igual a 3 e x2 é igual a 2, tá bom? Então, essa aqui é uma solução ótima para o problema inteiro, certo? Então, o que a gente fez foi o seguinte, x2 menor ou igual a 2, então eu considerei essa região aqui para baixo, e x2 maior ou igual a 3 para cima. Então, como eu não tenho interseção, então, de fato, o meu problema, ele é impossível. Foi isso que aconteceu ali na interpretação, tá bom? Então, aqui, observem que a solução aconteceu aqui, x1 igual a 3, x1 igual a 3, vai ser esse ponto aqui, e x2 igual a 2. x1 igual a 1, 2, 3, isso, e x2 igual a 2, tá? Então, ele encontrou um ponto ali, certo? Então, olha, o que acontece nesse mesmo exemplo se eu tivesse, ao invés de arredondar do x2, arredondado o x1? Então, observem que, então eu vou arredondar, o x1 deu 12 sétimos, vou arredondar para 1 e para 2, então eu tenho o subproblema PL1, subproblema PL2. Então, aqui, observem que eu tenho aqui o PL1 factível e o PL2 também factível nesse caso, factível para o PL, existe solução. Mas apenas PL1 é factível para o problema original, certo? Então, PL1 factível para o meu problema original. Desculpa, não, nenhum dos dois, né? Não, x2 também não é inteiro, desculpa, confundi ali. É que eu olhei só o valor de z. Então, na verdade, qual o ramo que eu vou escolher aqui, certo? Então, nesse caso eu vou desenvolver os dois, mas eu deveria desenvolver o PL2 primeiro, porque ele tem maior valor. Então, aqui eu vou arredondar o x2, então eu vou acrescentar o x2 menor ou igual a 2, x2 maior ou igual a 3. Para o PL3, então eu estou enumerando assim, ó, PL0, PL1, aqui eu tenho o PL2 que eu tinha deixado lá, agora eu vou resolver o PL3 e o PL4 foi infactível. Então, aqui eu tive aqui sim inteira, z igual a 9 com x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Bom, eu ramifiquei esse lado aqui primeiro, mas o que aconteceu? Eu cheguei numa solução que foi factível, inteira, e um impossível. Então, eu cancelo esse lado direito que é impossível e guardo aquela solução ali. Mas como o meu PL2, ele tem uma função objetivo de 12,66 e é maior que 9, então eu preciso desenvolver esse ramo, tá? Então, eu vou aplicar aqui a restrição x2 menor ou igual a 2 e x2 maior ou igual a 3. Então, eu tenho o PL5 e o PL6 impossível, e o PL5 ele deu solução inteira para x1 igual a 3 e x2 igual a 2 com z igual a 11. Então, observem que se eu tivesse ramificado primeiro o PL2, né, porque ele sempre ramifica o de maior valor para problemas de maximização, e sempre ramifica primeiro o de menor valor para problemas de minimização. Então, se eu tivesse ramificado esse caso aqui, eu cheguei em z igual a 11. Aí eu pergunto, tenho ainda algum ramo que é possível ramificar? Sim, eu tenho, só que a função objetivo dele é igual a que eu já tenho. Então, eu nem precisaria resolver PL3 e PL4, porque eu já tinha a certeza que, por esse aqui já ser um limitante, as soluções abaixo dele seriam piores. Então, eu até encontrei uma solução factível inteira, mas ela é de pior valor. Ela teve um z igual a 9. Então, sempre escolham o de maior valor, tá bom? Então, aqui agora eu não tenho mais nenhum ramo para
desenvolver, então a solução ótima aí, meu problema de maximização é a maior que foi encontrada ali no último ramo, portanto, Z é igual a 11, tá bom? Aqui eu coloquei o detalhamento de todos os subproblemas, como que eles ficaram, após acrescentar as restrições. Depois vocês dão uma olhada com calma, são basicamente os problemas que eu resolvi no slide anterior, tá? Então, aqui, relaxei, tirei essa parte que não tinha nada, aqui eu tinha pontos candidatos, aqui também, né? Aí eu tive um que era impossível, um que era possível, esse deu Z igual a 9, desenvolvendo do outro lado, eu tinha um impossível, e esse PL5 deu o Z igual a 11, tá bom? Então, aqui eu mostrei com cuidado, tanto os modelos quanto as sub-regiões dos subproblemas, tá? Vocês não precisam fazer essa resolução gráfica, vocês podem resolver direto via Lingo, que é mais rápido, tá bom? E aí, para fazer o problema de minimização, você só precisa tomar cuidado que o critério, ele inverte, tá? Então, ao passo que aqui a gente sempre estava pegando o de maior valor para desenvolver, agora a gente vai estar pegando o de menor valor para desenvolver, tá? Então, aqui eu vou começar com o PL0, que é 42, eu vou arredondar x1 menor ou igual a 4 e x1 maior ou igual a 5, então, eu tenho já uma solução inteira de 46 aqui em PL2 e uma de 42,2 em PL1. Então, eu preciso ramificar aqui 42. Eu sei que vai aumentar, mas pode aumentar até 46. Eu não sei se não existe uma outra solução entre 42 e o 46, tá? Então, pode ser que tenha ali, certo? Então, o que vai acontecer é que eu preciso desenvolver o ramo de PL1. Tá? Então, eu desenvolvo o ramo de PL1, acrescentando as restrições x2 maior ou igual que 3 e menor ou igual que 2. Um caso deu impossível e o outro deu uma solução 43 mais x1 ainda infactível. Então, eu desenvolvo agora, acrescentando restrições para arredondamento em x1 em 3 e maior ou igual que 4. Eu obtenho ali uma solução em PL5, 43,14 e o Z igual a 48. Então, observe que eu tenho Z igual a 46 lá em PL2. O meu problema é de minimização, certo? Como aqui do PL6 é 48, então ela é uma solução que não me interessa, ela é maior que aquela lá. Eu encontrei uma viável aqui para o problema original, mas é pior do que uma que eu já tinha lá. Tá, mas e esse 43 aqui? Será que não existe ainda entre 43 e 46 uma nova solução? Preciso ou não desenvolver o ramo PL5, né? Então, essa fica sem interesse, e aí eu preciso ainda desenvolver esse ramo. Então, arredondo o x2 para menor ou igual a 3, maior ou igual a 4, e eu obtenho, de fato, uma nova solução, x1 igual a 2 e x2 igual a 4, com z igual a 44, tá bom? Então, nesse caso aqui, só precisa, então, tomar cuidado que para problemas de minimização, eu sempre falo que os ramos abaixo sempre pioram. Piorar e minimizar é aumentar. Então, eu quero o valor menor possível, tá? Então, tomem cuidado ao tratar problemas aplicando branching bound, se ele é de maximização ou de minimização. Os subproblemas sempre pioram. Em maximização, diminui. Em minimização, aumenta, tá? Então, eu vou deixar aqui, essa é a nossa solução, Z igual a 44, porque ela foi a melhor de todas, ali em todas as três que a gente encontrou, certo? E o problema, então, está resolvido, certo? Agora não falta mais nenhum ramo, então eu tenho a solução ótima como um todo, tá bom? Aqui são só os subproblemas em cada nível, depois vocês dão uma olhada na hora de implementar, e eu vou deixar como exercício para vocês implementarem o algoritmo de branching bound para um caso de maximização e um caso de minimização. Então, a gente conversa no nosso próximo encontro 5. Bom trabalho, pessoal. Tchau, tchau.